Olá, essa é uma aula de introdução ao pacote ggplot ou ggplot, que é um pacote bastante utilizado, um dos mais populares atualmente, e ele é utilizado para fazer gráficos no R. Ele é bastante poderoso porque com poucas linhas você consegue fazer um gráfico bem bonito, bem completo e bem complexo. E também é fácil de fazer gráficos de tipos diferentes, porque ele sempre segue mais ou menos uma mesma fórmula. Como essa é uma aula introdutória, a gente só vai trabalhar uma função desse pacote, mas é uma função bastante poderosa e bastante simples de utilizar, que é essa função chamada qplot, ou qplot. E a fórmula dela também é bem simples, né? Você coloca o eixo x, eixo y e o conjunto de dados que você está utilizando. Depois, outros argumentos. Aqui eu coloquei só o geom. Geom seria o tipo de gráfico que você quer plotar. Vamos lá, alguns exemplos. Eu vou utilizar aqui aquele data frame chamado Orange, né? Só para a gente lembrar como ele é. Vou dar uma visualizada nele, utilizando a função view. Ele trata de árvores, né? Trees. Ele tem alguns tipos de árvores, e aí ele tem a idade dessas árvores e a circunferência. Ok? Então, a gente vai utilizar aqui data, vai ser sempre orange. Só em um gráfico a gente vai utilizar outro data frame, mas vamos ficar com esse. E aqui eu vou fazer um gráfico de uma dimensão apenas. E aí eu coloco no x a circunferência. Quando eu executo essa linha, ele já me dá um gráfico, um histograma. Aqui a gente vê no canto direito inferior. Eu posso especificar que tipo de gráfico eu quero, né? Aqui eu coloquei histograma, mas esse é o padrão quando você dá um dado de tipo numérico para ele, né? De uma dimensão. Aqui eu vou utilizar de novo. E aí aqui embaixo, se a gente reparar, ele vai me dar um erro, tipo de erro, que ele pede para especificar o bins. O bins seria a largura de cada uma das barras do histograma. E daí eu posso utilizar esse argumento, bin width, que seria a largura dos bins, e eu coloquei 10. Aqui no padrão ele tem 30, né? Se eu executar essa linha, ele vai me dar um gráfico um pouco diferente. Claro que eu posso mudar, né? Isso vai depender do tipo de dados que você tem. Eu posso colocar 5, por exemplo. Ele vai modificar. E daí depende do tipo de dado que você tem. Um ou outro vai ser mais adequado. Ou eu posso colocar 50 e aí já não fica nem um pouco adequado, né? Isso só testando com cada tipo. Se o meu dado for do tipo fator ou caractere, quer dizer, não numérico, ele vai me dar um outro tipo de gráfico. Aqui, por exemplo, eu vou utilizar aquele data frame chamado Tooth Growth, que seria do crescimento de dentes de porquinho da Índia, coisa do tipo, que a gente trabalhou em outra aula. Ele vai me dar um gráfico de barras, né? Aqui, como ele tem esse vetor sup, né? Essa coluna desse data frame, como ele tem o mesmo número de valores, ele vai me dar 30 e 30, né? Tem 30 observações de cada tipo de SUPP. E nesse caso aqui, o padrão é o gráfico de barras. Claro que, voltando ao tipo de dado de gráfico de uma dimensão, né? Existem alguns outros geomes. Por exemplo, eu tenho esse daqui de densidade, que eu posso utilizar também com valores numéricos. E aqui ele vai me dar um gráfico com os mesmos valores, né? Voltando agora ao data frame anterior. E ele vai me dar um gráfico semelhante, né? Já que são os mesmos dados, só que plotado de uma forma diferente. E é interessante que a única coisa que eu mudei foi um argumento, né? Só o geom, ou o tipo de gráfico que eu mudei. E agora vamos aos gráficos de duas dimensões, né? Com eixo x e y. Se eu deixar no padrão, né, não vou especificar o geom, o tipo de gráfico, ele vai me dar um gráfico de pontos. Então aqui eu vou colocar no eixo x age, que seria a idade das árvores, no eixo y circunferência. Quando eu executo, ele vai aqui me dar cada um aqui embaixo a idade da árvore, e no eixo y circunferência, assim vai. E como a gente pode imaginar, vai crescendo de acordo com a idade das árvores, né? Eu posso especificar um gráfico, por exemplo, de linha, e aí eu só ponho esse argumento que geom igual
entre aspas, line, que seria ali em inglês. E aqui ele vai ligar cada ponto ao próximo, né? Primeiro ponto do x, segundo ponto do x, combinando com esse y. E aqui a gente vê um gráfico de linha. Não é muito contínuo, porque ele simplesmente está ligando aos pontos. Se eu utilizar esse geom chamado path, que é caminho em inglês, ele vai fazer uma coisa um pouco diferente. Ele vai lá e liga os pontos formando um tipo de caminho, né? Seriam dois gráficos ligeiramente diferentes com os mesmos tipos de dados. Também eu posso acrescentar mais alguns detalhes. Eu posso, por exemplo, mudar as cores dos pontos de acordo com uma outra coluna, com as observações que eu tenho em outra coluna. Aqui eu vou utilizar esse argumento chamado color, igual a tree, que seria a identificação da árvore. Quando eu executo, ele já vai me colorir aqui para mim os pontinhos, né, as bolinhas, e aqui ele vai me especificar qual que é a árvore, né? Ou seja, árvore 3 vermelho, árvore 1 é esse verde musgo, sei lá, 5 é o outro verde, depois azul e assim por diante. Não só a cor, mas também eu posso mudar o formato. Para isso eu coloco esse argumento chamado shape, que seria formato em inglês. E aqui da mesma forma, ele vai transformar os pontos em formatos diferentes, né? Em círculos, triângulos, quadrados, sinais de mais ou cruz, e assim por diante. E eu posso criar um gráfico um pouco mais complexo, com mais argumentos, colocando todos eles juntos, né? Então eu pedi aqui para ele colocar o shape ou formato, vai ser igual a tree, a cor também. E depois eu coloquei os títulos, né? As identificações. O título principal, eu utilizo o argumento main, e é entre aspas o título que eu quero. E depois identificação para isso x e para isso y. Seriam x lab, o x lab e y lab. Quando eu executo tudo isso, aqui eu tenho um gráfico mais complexo, com os títulos, né? E coloração e também o formato. Cada uma das árvores tem uma cor e um formato específico. E é isso. Para você, se você quer saber mais sobre esse pacote, também outros pacotes que constituem esse universo que é chamado de Tidyverse, dá uma olhada no meu outro curso, que é o Ciência de Dados com R, e lá você pode aprofundar bastante esse tema dos gráficos e também os outros pacotes atuais que estão sendo bastante utilizados em ciência de dados. Espero que você tenha gostado e até mais.